Vamos lá, galera. É o seguinte, a CBF aumentou em cerca de 5% o valor da premiação da Copa do Brasil para o campeão de 2025. Nesse ano, nessa temporada, o campeão receberá o total acumulado de R$ 97 milhões e 700 mil a partir da terceira fase da competição, esse valor aí. Claro, acumulando, ele vai passando de fase, aí se for campeão, recebe esse total, repito, de 97,7 milhões de reais. No ano passado, o Flamengo, que foi campeão, recebeu 93 milhões de reais, redondinho, pelo título da competição. Então, tem um aumento significativo aí de cerca de 5% em relação ao ano passado. Digamos que está dentro da taxa de aumento, porque não é aumento, não é um grande aumento, é um aumento significativo. 5% dá um bom valor ali no fim das contas, beleza, arredondando quase 100 milhões de reais. O que não faz, por exemplo, o Flamengo mudar sua estratégia, pensando na temporada 2025, priorizando o Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, em terceiro a Copa do Brasil. E por falar em CBF, galera, quem esteve presente no sorteio da Copa do Brasil, que foi realizado, no caso hoje que eu estou gravando esse vídeo, mas para você que está assistindo na quinta, ontem, na quarta-feira à tarde, o Flamengo inclusive vai pegar o Botafogo da Paraíba, tá? Um clube que inclusive é SAF atualmente. Eu esqueci de mencionar isso no meu último vídeo. E o presidente Edinaldo Rodrigues atendeu a imprensa que estava presente, e foi questionado sobre a busca pelo futuro treinador. E ele diz o seguinte, abre aspas, detalhes são com o Rodrigo Caetano, que é o dirigente atualmente lá, o diretor. Ele está tratando, já tem um nome, outros nomes, estamos trabalhando. Isso tem que ter cuidado e muito grande. É preciso entrar em contato com as instituições antes de entrar em contato com cada um deles. Isso é tratamento diretamente com o Rodrigo Caetano. Em breve, quando ele decidir, vou sentar para conversar com o presidente que o emprega. A CBF quer o melhor para a seleção. E essa questão que tiver, nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a seleção. Ali na parte final da declaração, quando ele fala sobre investimento, é porque ele foi questionado sobre a possibilidade de a CBF pagar multa rescisória para ter algum treinador. Por que perguntaram isso? Só para contextualizar, o Jorge Jesus atualmente tem contrato com a Al Hilal até o fim de junho e a CBF tem pressa para ter um novo treinador. E o Jorge Jesus, para ele vir agora, a CBF teria que pagar essa multa rescisória do treinador junto ao Al Hilal. Então, por isso foi feita essa pergunta e ele não nega a possibilidade. Pelo contrário, a informação que eu tenho é que as conversas estão em andamento, até falei isso aqui em um vídeo recente meu. O Jorge Jesus quer muito a seleção brasileira, agora a gente vai ver aí se daqui a alguns dias se esse flerte se torna namoro. Vamos falar agora das renovações de contrato no Flamengo, galera. O Flamengo recentemente renovou o contrato do Gerson, todo mundo viu nas redes sociais, novo vínculo até 2030, após uma negociação extremamente difícil, que foi comandada por José Boto, tá? Pode ter parecido fácil, mas não foi fácil não. Negociar com o seu Marcão, um dos empresários do Gerson, e também pai dele, não é nada fácil. Acho que o José Boto começou a conhecê-lo agora, porque ele deve ter ficado espantado como é a figura, seu Marcão. E quando eu falo figura, não no sentido pejorativo, tá, gente? É a pessoa Marcão, que é um cara que gosta mesmo de falar, fala mesmo quando ele é questionado. E aí agora o Flamengo tem 3 questões a resolver sobre renovação de contrato. Cleiton, zagueiro, vai até o fim desse ano. Varela, lateral direito, vai até o fim desse ano. E Arrascaeta até dezembro de 2026. Eu vou começar pelo Cleiton. A informação que eu tenho que o Flamengo, assim que o José Boto chegou, entrou em contato com representantes do atleta e os representantes falaram, olha, a gente não tem interesse em renovar. O Cleiton é um cara que tem um potencial, é um jogador que tem potencial, é sempre elogiado por todos os treinadores que passam pelo Flamengo, mas nunca recebe minutagem, nunca recebe oportunidade, sequência. Então não faz o menor sentido a gente renovar para ele continuar não sendo utilizado. Inclusive, em um passado recente, convocação para a seleção sub-20, o Flamengo não liberou. Então, são várias situações que fazem com que os empresários, que são do escritório do Juliano Bertolucci, pensem numa saída. E aí existe até o interesse do Benfica, por exemplo, de Portugal, em assinar um pré-contrato com o Cleiton. Eu não tenho essa informação se eles vão assinar esse pré-contrato. A informação que eu tenho é que os empresários do Cleiton manifestaram o desejo de não renovar. E beleza, tá tudo bem. O Cleiton fica até dezembro, se for necessário, ele será utilizado. Inclusive,
ele não está presente na lista de relacionados contra o seu Central Córdoba por uma opção técnica, ou seja, o Felipe Luiz não quis relacioná-lo. Então, fica a informação. Agora, Varela, pessoal. Varela, eu vou até ler exatamente aqui o que a pessoa disse, quando eu estava conversando com a pessoa sobre a renovação de contrato do Varela. Vamos lá, uma proposta aos representantes do Varela foi feita, e aí os representantes fizeram uma contraproposta. Não sei valores, tá? Mas sei prazo de contrato, seria até dezembro de 2027. O prazo de contrato, o Flamengo, ok, agora eles vão avaliar valores. A diretoria vai sentar, a cúpula rubro-negra vai sentar e vai debater os valores para oferecer novamente aos empresários do Varela. E essa pessoa me disse o seguinte sobre o Varela, tá? Nós precisamos de 10 jogadores como ele, Venê. Éramos campeões de tudo. Ele é um exemplo, coloca o treino em patamares bem mais altos, não tem salário alto, se for comparado aí ao que estão pagando no mercado brasileiro, dá garantias para uma possível saída do Wesley, a pessoa trata como possível, não tem como garantir, mas a gente sabe que a chance é grande. É fundamental para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer tê-lo aqui e nós pretendemos renovar. Então, o Flamengo está trabalhando aí nessa renovação de contrato. Pelo que eu estou entendendo, é o que está mais próximo de acontecer. Por quê? O Arrascaeta não tem algo concreto, vamos renovar. Pelo contrário, o Flamengo está fazendo uma espécie de banho-maria. O empresário entrou em contato com o Flamengo, se reúne com o Flamengo, senta com o José Boto, e o Flamengo vai jogando, vai no jogo da paciência. O Flamengo entende que ainda é muito cedo para sentar agora e assinar o contrato dele, sendo que ele já tem um salário relativamente alto, um contrato longo ainda, até dezembro do ano que vem. O Flamengo entende que nesse momento, em abril de 2025, ainda é precoce, ainda é cedo para estender o vínculo desse atleta que tem encontrado dificuldades em relação à parte física. E é óbvio que isso pesa na hora da decisão ali do Flamengo segurar um pouco essa renovação de contrato, diferentemente do Gerson, que é um jogador que tinha contrato longo, mas tinha um salário defasado e é um jogador hoje titular absoluto no Flamengo, na minha concepção, o principal jogador do Flamengo atualmente, e é titular também da seleção brasileira. Então, são cenários diferentes, contextos diferentes, não tem como fazer uma comparação. Porque o Gerson renovou, então tem que renovar com a Arrascaeta. Eu não concordo com esse argumento, quem fala isso, mas respeito. E você, o que pensa? Pode comentar à vontade aí. Essa censura que aconteceu hoje foi extremamente absurdo. Olha o que a CBF fez, galera. Para quem não sabe, no dia 7 de abril, na segunda-feira, inclusive o dia do jornalista, o Linha de Passe, um programa que tem muita audiência da ESPN, que eu gosto bastante, usou o programa inteiro para debater a matéria da revista Piauí, informando e revelando vários bastidores horríveis envolvendo a CBF e o presidente Edinaldo Rodrigues. Hoje veio a informação através do site UOL, depois foi confirmado por vários sites por aí, que os jornalistas que fizeram o programa foram todos afastados, os 6. Afastamento de 2 dias. Que seja, se fosse um afastamento de 1 dia, seria um absurdo. Isso se chama censurar. E é uma pena a ESPN, uma emissora tão grande, entre aspas, se vender dessa forma por conta de uma negociação envolvendo a Série B. Isso é o que está na matéria, inclusive. Que é por conta disso que a CBF cobrou a ESPN e a ESPN tomou essa decisão. Lamentável. Não tem outra palavra para definir isso. Mentira, tem sim. Mas para evitar processo, meu advogado não trabalha, eu prefiro ficar com a palavra lamentável. É uma pena demais que isso tenha acontecido. Eu fico extremamente triste porque eu vejo várias emissoras, nem aí para isso. Inclusive, a maior emissora do país, a Rede Globo, até agora, nada também. Não falou nada sobre a revista Piauí, a matéria da revista Piauí. Também não falou nada sobre o afastamento, a punição aos jornalistas. Nada. É uma pena. Eu acho extremamente lamentável que isso tenha acontecido. Mas fica aqui o meu apoio aos jornalistas. Eles apenas estavam fazendo o dever deles, o jornalismo. Sorteio da Copa do Brasil, galera, definido aí. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. Adversário tranquilo, mas óbvio que a gente precisa mencionar que essa competição é a 3ª na escala de prioridade do Flamengo. Então não é nenhum exagero dizer que o Flamengo pode poupar jogadores nesses duelos com o Botafogo da Paraíba, que serão durante a semana.
no meio de jogos extremamente complicados, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Outra coisa, galera, isso precisa ser dito. O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e, pelo menos na minha visão, é uma atitude extremamente correta, tendo em vista que o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2020 e é uma competição extremamente importante, e desde o começo o Flamengo vem falando isso, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, obviamente sem abrir mão das outras competições, muito menos abrir mão da Libertadores. Tanto é que a gente vai falar daqui a pouco um provável time aqui do Flamengo para pegar o Córdoba da Argentina no Maracanã, jogo 9h30 da noite. Então não vejo nenhum problema o Flamengo em determinados momentos poupar na Copa do Brasil. E vocês? O que vocês acham, galera? Provável time do Flamengo, segundo o GE: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson Plata e Bruno Henrique. Enfim, se ele deixar o Arrascaeta no banco, começar com o Luiz Araújo e recuar um pouco o Gerson, colocar o Michael, também não acho nenhum absurdo. Pelo menos pelo que me relataram, ele fez esse teste utilizando essa trinca ofensiva: Michael de um lado, Plata do outro e Bruno Henrique centralizado. Ah, Vene, Bruno Henrique centralizado, mas e o Pedro não foi relacionado? Sim, foi relacionado. Ele está relacionado para esse duelo. Ele não será titular, repito, vai ter um controle de minutagem com esse jogador para que ele não corra risco, ou melhor, para que ele não tenha nenhum problema de lesão muscular, tal como outros jogadores que voltaram de uma lesão como essa que ele teve no joelho tiveram. O Bruno Henrique acabou tendo, o que é normal, tá, galera? Vários jogadores, após uma lesão como essa no joelho, voltam e acabam sentindo um problema físico. E a ideia é que o Pedro não sinta esse problema físico. Então, tá tendo esse controle de minutagem. Arrisco a dizer que tem chance até dele nem entrar no jogo, mas só de ele ser relacionado, sentir novamente o clima de um jogo, concentração, ficar ali, ouvir a torcida gritar o nome dele, cara, isso aí já é algo para se comemorar. Nas redes sociais o Flamengo comemorou bastante. O Pedro também fez um vídeo aí comemorando esse retorno dele. Que seja um retorno de muito sucesso para o atacante Pedro. Pedro, boa sorte, meu amigo, que não aconteça nada com você, porque parece que existe uma parte da imprensa e da torcida doido para que aconteça algo para dizer: eu avisei, o retorno dele foi muito precoce, tá vendo? Não era para acontecer. Gente, parem. Mesmo que você seja médico, você não pode ter absoluta certeza que o Flamengo está apressando o retorno dele, sendo que você não tem acesso aos exames, aos testes físicos, não tem acesso a nada. Eu, como jornalista, não posso dizer, seria leviano da minha parte. Pelo contrário, confio no departamento médico do Flamengo, tenho certeza que eles não iriam colocar em risco a saúde do Pedro, acelerando esse retorno dele. Contratação, galera, eu vejo muita gente me perguntando sobre contratação. O Flamengo não vai contratar nessa janela doméstica, digamos assim, que está perto de fechar. O Flamengo está sim mirando o mercado. O Flamengo está sim pensando em renovação, por exemplo. A renovação de contrato do Varela é uma negociação que está em andamento. Isso é uma informação que a gente obteve hoje. Proposta já foi feita de lá, proposta já foi feita de cá. Então, calma, torcedor. Eu sei que você fica aí ávido, ansioso por uma contratação, para comemorar a contratação, mas calma, o Flamengo está fazendo tudo de uma maneira extremamente profissional, pensando no melhor para o clube. A torcida do Flamengo viveu uma noite de frustração no Maracanã, e o sentimento foi de repetição amarga. A derrota por 2-1 para o modesto Central Córdoba, da Argentina, pela Libertadores, expôs um problema que todo rubro-negro já está cansado de ver: o desperdício de chances claras e a falta de contundência em momentos decisivos. Não é de hoje que o Flamengo domina, finaliza, pressiona, mas falha no momento crucial: empurrar a bola para dentro. O resultado, que poderia ser apenas um tropeço pontual, levanta uma sombra sobre o planejamento da temporada. O elenco é forte, a camisa pesa, mas erros básicos estão se tornando rotina. E pior, numa competição como a Libertadores, onde cada ponto pode significar a diferença entre a glória e a eliminação precoce, tropeçar dentro do Maracanã é grave, é inaceitável, é um tapa na cara do torcedor que canta e apoia do primeiro ao último minuto. O roteiro do jogo contra o Central Córdoba foi quase um remake de partidas anteriores, só que com um desfecho mais amargo. O Flamengo começou com intensidade, controlando o jogo, criando oportunidades claras com Juninho, Bruno Henrique, Arrascaeta e até o zagueiro Léo Ortiz. Mas a bola teimava em não entrar.
E quando o ataque falha, a defesa precisa ser sólida, só que não foi. Léo Pereira cometeu um pênalti infantil, colocando o adversário em vantagem no placar. A zaga, que vinha sendo segura, bateu cabeça de novo no segundo gol, numa bola parada mal defendida. Florentin aproveitou o vacilo geral e ampliou para os argentinos. Era inacreditável, o Flamengo, dentro do Maracanã, perdendo por 2-0 para um time sem tradição, enquanto a torcida assistia atônita a mais um capítulo de uma novela que não termina, a falta de eficácia que vira pesadelo. No segundo tempo, Felipe Luiz lançou mão do banco e colocou em campo Wesley, Pulgar e Gerson. As mudanças surtiram efeito imediato, o time voltou mais agressivo, finalizando com mais frequência, com Wesley acertando o travessão e Plata levando perigo. O gol de La Cruz, em cobrança de falta, acendeu uma faísca de esperança. O Flamengo cresceu, encurralou o Central Córdoba e buscou o empate com todas as forças. Mas o tempo foi passando, o fôlego foi acabando e as chances se esvaíram, uma a uma. Até que Pedro, grande esperança da temporada, voltou após 7 meses afastado, mas nem ele teve chance clara. O que restou foi um último suspiro, um cabeceio de Bruno Henrique que explodiu na trave, deixando o gosto amargo de uma virada que não veio. A torcida, que lotou o Maracá mais uma vez, saiu em silêncio e sob vaias. Não pela falta de esforço, mas pela reincidência de um problema que já virou crônico. O mais preocupante é que a derrota não é apenas um tropeço. Ela carrega consigo o peso do acúmulo de falhas, da insistência em repetir erros, da teimosia em não corrigir o que está visivelmente errado. Felipe Luiz, em sua coletiva, assumiu a responsabilidade, mas já é hora de parar de apenas reconhecer o problema e começar a resolver. A Libertadores é traiçoeira e não perdoa vacilos. Se o Flamengo continuar empilhando chances desperdiçadas, pode colocar em risco o que parecia um ano promissor. E o pior, isso pode afetar até o Campeonato Brasileiro, que é tratado como prioridade pela diretoria. Um time pressionado, que joga com a obrigação de vencer toda semana, perde confiança. E confiança é tudo no futebol. Se o Flamengo quiser levantar taças em 2025, precisa transformar posse de bola em gols e domínios de jogo em vitórias. O alerta está dado. A derrota para o Central Córdoba deve ser encarada como um ponto de virada. Não dá mais para se esconder atrás de estatísticas, de posse de bola ou de boas atuações individuais. O Flamengo precisa ser efetivo, matar o jogo quando tem a chance, acima de tudo, respeitar o peso da camisa que veste. Não é aceitável perder no Maracanã para um adversário tecnicamente muito inferior. A torcida cobra porque sabe da grandeza do clube e do potencial desse elenco. Com Pedro de volta, com Arrascaeta e de La Cruz em alto nível, com Gerson recuperado, o time tem tudo para dar resposta já no próximo confronto. Mas se continuar errando na mesma tecla, 2025 pode entrar para a história não como o ano da reconstrução, mas como o ano das oportunidades jogadas fora. E isso, sinceramente, o torcedor do Flamengo não vai tolerar.